Tem muita gente que fica tentando criar regra para tudo, para qualquer investimento, qualquer cenário, situação, mas não é bem assim. Isso acaba disseminando um monte de preconceitos que vão te fazer não investir, às vezes, numa boa alternativa por conta dessa regra que nem sempre vai se aplicar. É por isso que no vídeo de hoje eu separei 5 preconceitos que são disseminados e que atrapalham o resultado dos seus investimentos. Mas, como sempre, antes de assistir essa listinha, vai lá, clica no joinha, curte o vídeo, se inscreve no canal e clica também no sino de notificações para receber sempre as novidades que a gente postar aqui no canal do Mais Retorno sobre investimentos e muitas outras grandes ideias para fazer você investir melhor o seu dinheiro. Bora, 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 bora. O primeiro preconceito é que a taxa de administração e performance são sempre ruins, é uma coisa que você tem que fugir dos fundos, porque taxa é ruim de pagar e assim por diante. Tudo bem, tem muito fundo que o retorno é muito baixo e aí você coloca uma taxa de administração muito alta e o resultado final é, claro, pouco rendimento para o investidor final. Mas isso não é uma regra, não é sempre assim. E na verdade, tem duas questões importantes aqui. Primeiro, taxa de performance não é ruim, é na verdade muito interessante porque ela é um incentivo para que aquele gestor que está cuidando do seu dinheiro vá buscar mais resultados. Ele só vai ganhar a taxa de performance se ele conseguir te entregar retorno acima de um determinado benchmark. Então, por exemplo, num fundo multimercado qualquer, geralmente a taxa de performance vai pagar o gestor quando ele conseguir superar o CDI, quando ele bater a renda fixa. Então você só vai pagar para ele se ele conseguir te entregar um bom retorno. Não faz sentido? É muito mais interessante você pagar e incentivar aquele gestor a buscar um resultado melhor para você. E o segundo ponto é que tanto a taxa de administração quanto a taxa de performance já são descontadas do resultado do fundo. Quando você abre lá o Mais Retorno, por exemplo, acessa a nossa ferramenta, digita o fundo que você quer ver lá e olha o resultado dele ao longo do tempo, aquele resultado já é líquido. É depois de pagar a taxa de administração e depois de pagar a taxa de performance. Então, quando você olha um fundo lá e gostou do resultado, tanto faz as taxas que ele cobra, porque ali é depois de pagar essas taxas. Se o rendimento é bom mesmo depois de pagar todos esses custos, com certeza esse é um fundo interessante para você. E você não vale a pena não investir nele só porque ele tem taxa. Seria, na verdade, um preconceito que não faz sentido e está atrapalhando os seus investimentos. O segundo preconceito que é muito comum, e eu vejo bastante até aqui nos comentários eventualmente de vídeos ou até de textos que a gente publica no Mais Retorno, é que previdência privada não presta, e ponto final. Então às vezes a gente faz alguma divulgação de um livro nosso, de algum conteúdo nosso, e aí vem um comentário: a previdência é uma porcaria, investe em tesouro. O maluco é brabo. E não é bem assim. Primeiro que as coisas não são nem... uma coisa não tem a ver com a outra. A previdência privada antiga, aquela mais tradicional, que até existe ainda hoje, tá? Principalmente dos grandes bancos, sim, a maioria não presta, tem altas taxas, um retorno muito ruim e ainda tem algumas regras que não ficam muito transparentes. Então pode ser que, de fato, esses planos de previdência privada não sejam interessantes. Agora, primeiro, comparar com o Tesouro Direto não tem nada a ver, porque uma coisa é um fundo de previdência que vai te dar um monte de características exclusivas que o Tesouro Direto não tem, como uma sucessão mais simples, como imposto mais baixo, e mais um monte de outras variáveis, né? Ele é bem sob medida para cada pessoa, né? Então, primeiro que não tem nada a ver com o Tesouro Direto. E o segundo ponto é que a previdência privada também ela pode render mais que o Tesouro Direto. Porque você não tem só previdência privada de renda fixa, que vai render simplesmente a Selic, o CDI e assim por diante. Você tem previdência privada, multimercado e de ações, que hoje em dia, inclusive, a regulação está mais flexível e permite que o gestor busque ganhos muito maiores do que o Tesouro Direto, do que o CDB, que o fundo DI, enfim, consiga te dar um retorno muito interessante a longo prazo. E sim, hoje em dia existem fundos que são de gestoras renomadas e independentes e que conseguem um resultado muito interessante, muito acima do CDI e muito acima do que você conseguiria investindo simplesmente num Tesouro Direto, porque você ouviu dizer que previdência é uma porcaria e tesouro é melhor. Então corta esse preconceito, porque nem sempre ele é verdade. O terceiro preconceito que eu preciso citar aqui é que geralmente as pessoas falam: investir sozinho é muito melhor do que você pagar um profissional. Porque o profissional, né, aí tem os argumentos. Primeiro, você tem que pagar ele, as pessoas odeiam pagar as coisas, querem tudo de graça, né? E segundo, o profissional ele pode te induzir a alguma coisa assim, ou assado e tudo mais. Então esse é um preconceito, porque sim, tem profissionais e profissionais.
tem gente que é ética, honesta, transparente, e tem gente que realmente vai te induzir ao erro, que vai te apresentar coisas ruins. Então o ponto aqui é você escolher um bom profissional. Isso não é só para o mercado financeiro, é para qualquer coisa. Você pode escolher um mau médico lá que vai te fazer uma cirurgia ruim, ou um médico que vai consertar, vai melhorar a sua vida. Então tudo tem bons e ruins. Esquece esse negócio de padronizar que todo mundo no mercado financeiro só quer te sacanear e vai te vender uma coisa ruim. Não é sempre assim, né? E segundo, porque se você vai investir sozinho, sem ter os devidos conhecimentos, um dia, quem sabe, eu faço um vídeo aqui de cada coisa que a gente já presenciou. Pessoas que quiseram tomar decisão sozinha, investiram sem saber o que estavam fazendo, em alguns casos, infelizmente, perderam até tudo que tinham aplicado. Você está falando sério? Então, principalmente, se você não conhece muito bem sobre o mercado, você não tem tempo para acompanhar, para estudar, é muito melhor você escolher um bom profissional, pagar o que tiver que pagar, né? Seja taxa de administração, seja corretagem, não sei, cada caso é um caso, tem consultoria, tem análise, diferentes profissionais do mercado financeiro. Mas é muito mais interessante você pagar o que quer que seja que você tenha que pagar para esse profissional, do que você decidir fazer sozinho e tomar uma má decisão, né? Fazer uma operação alavancada, perder todo o seu dinheiro, porque simplesmente você ouviu dizer que é melhor fazer sozinho do que pagar alguém. Então também corta esse preconceito antes que você acabe tomando um prejuízo, simplesmente porque não quer fazer uma coisa que é tão importante, que é contratar um profissional para te ajudar nos investimentos. O quarto preconceito que eu também preciso citar aqui e que prejudica a maioria dos investidores no Brasil ainda é a tal da história de que eu preciso investir no banco porque é muito mais seguro. Então, de novo, lá, não é só um ponto que é importante esclarecer nesse preconceito. O primeiro deles é que, olha, esse negócio de investir em banco grande é seguro não é bem assim. Qualquer investimento tem risco. Você imaginaria, por exemplo, que em 2008 o Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos do mundo, né, um banco americano, ia quebrar? Provavelmente os cotistas, né, os correntistas daquele banco não imaginavam, mas ele quebrou. Então não tem esse negócio de que banco grande não quebra. Banco grande quebra. Na década de 90 quebrou um monte de banco aqui no Brasil e isso é inevitável, isso é capitalismo, é cíclico. Claro que os bancos maiores têm uma chance menor de quebrar, mas nenhum deles está isento disso. E o segundo ponto, e mais importante, é que muitas vezes a mesma segurança que você tem naquele banco e até naquelas aplicações que você considera conservadoras como a caderneta de poupança, você vai ter em outros lugares, numa corretora independente, por exemplo. Porque o que importa é cada título, né, cada mercado que você está investindo e cada emissor. Então se você vai investir em títulos de emissão bancária, não importa se você está no bancão laranja, no bancão vermelho, no bancão amarelo, ou se você está numa corretora independente, que você vai ter a mesma segurança uma vez que o seu dinheiro está aplicado naquele título. Se foi o bancão vermelho que emitiu um CDB, por exemplo, você investindo nele ou investindo nesse título só que através de uma corretora, a segurança é a mesma. Você tem os mesmos 250 mil de proteção da FGC que teria aplicando aqui ou ali. Não muda, né? E se você vai investir em ações, se você vai investir em fundos, também é a mesma coisa em qualquer lugar. O fundo do banco não é mais seguro do que o fundo de uma asset independente, isso também não tem nada a ver. O que importa são a gestão, né, o gestor que está cuidando do seu dinheiro e, claro, os ativos que tiverem compondo a carteira daquele fundo. E hoje em dia existem assets muito competentes, respeitadas inclusive internacionalmente. Então corta esse preconceito de segurança, porque isso está te fazendo também perder dinheiro, porque você acaba aplicando muito mal os seus investimentos. O quinto e último preconceito é um pouquinho mais básico, mas eu preciso alertar num vídeo como esse aqui do Mais Retorno, porque eu ainda vejo alguns investidores com essa mentalidade. Então é importante quebrar essa ideia, que é aquela velha história de que precisa de muito dinheiro para se investir bem. Só quem é muito rico consegue bons investimentos. Então não é bem assim, pelo menos não é mais bem assim. Eu até entendo que no passado, quando boa parte dos investimentos ainda era concentrado nos grandes bancos, nas grandes instituições financeiras, aí tudo bem, de fato eles têm uma segmentação que eles só reservam os melhores investimentos para os grandes clientes que têm muito dinheiro, ou pelo menos colocam muita taxa em quem tem pouco dinheiro, e aí realmente era um pouco verdade, que os bons investimentos ficavam só com os grandes investidores. Mas, ainda bem, graças até à concorrência, à inovação e às mudanças que estão acontecendo no mundo, hoje em dia tem muitas instituições independentes, corretoras de valores, que elas querem também oferecer oportunidade de investir melhor para grandes, pequenos, médios investidores. E aí, claro, ainda assim vai ter alguma coisa que é restrita para grandes investidores, às vezes nem pela instituição financeira, às vezes pela própria regulação da CVM, enfim, do mercado financeiro,
como, sei lá, fundos exclusivos, como ofertas 476, como, sei lá, fundos de private equity, são coisas bem restritas para investidores profissionais, pessoas que têm mais de 10 milhões de reais. Mas são, hoje em dia, uma minoria de investimentos se enquadram nisso. Hoje a maioria dos investimentos que são bons fundos de assets independentes, alguns títulos que pagam muito bem de renda fixa, e principalmente mercado de ações, que é extremamente democrático, qualquer pessoa pode ir lá no home broker e fazer a operação que quiser. Hoje em dia até com taxas de corretagem muito mais baixas do que existiam no passado, tudo isso é acessível para o pequeno investidor, médio investidor, grande investidor. Em alguns casos, a partir de R$30, R$50, R$100, R$1.000, você já consegue investir no mesmo fundo que um milionário vai estar investindo. Então corta esse preconceito, pesquisa um pouquinho mais, conheça o conteúdo aqui do Mais Retorno, que a gente está sempre apresentando novas ideias e com certeza você consegue aplicar melhor o seu dinheiro e vai fazer uma diferença incrível a longo prazo. É só você realmente esquecer esse preconceito. Como você viu, essas regrinhas são realmente úteis, importantes para te ajudar a fixar um determinado conhecimento, um conceito, qualquer que seja, e te ajudar a investir melhor, seguindo algumas dicas importantes. Mas, mesmo assim, você nunca deve levar qualquer coisa como uma verdade absoluta. Tenha sempre um pensamento crítico. Sempre, na hora que você ouvir uma grande nova ideia, reflita sobre ela, pensa realmente se é aquilo mesmo, se faz sentido, e não leve nunca aquilo como vai servir para todos os casos. Sempre vai haver alguma exceção, ou até mesmo a ideia que você ouviu não era bem assim. Então tenha um pensamento crítico para evitar esse tipo de preconceito. Mas agora conta pra gente aqui nos comentários, você já sofreu de algum preconceito desse, deixou passar um bom investimento? Ou até você ainda tem um pensamento sobre esses preconceitos que acha que ainda está correto e quer trocar algumas ideias para até debater mais sobre esse assunto? É só deixar pra gente aqui nos comentários, que alimentar essa discussão é sempre muito saudável. E claro, se esse vídeo te ajudou, te esclareceu, abriu mais a sua mente, também faça isso com outros investidores compartilhando esse vídeo. Como sempre, um grande abraço e bons investimentos!